Fase do expediente. Sessão ordinária, dia 4 de outubro de 2016. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária às 14 horas e 55 minutos. Solicito ao nobre vereador Zezé que proceda à evocação indivina em proteção aos trabalhos desta casa. Expediente. Coloco em votação a ata eletrônica de número 33 da sessão ordinária realizada dia 27 de setembro de 2016. Aprovada, todos os pares presentes. Esta casa recebeu 8 expedientes do Poder Executivo, mais 2 de outras fontes que constam na pauta eletrônica distribuída aos senhores vereadores. Solicito à primeira secretária que faça a leitura das proposituras apresentadas. Projeto de Lei número 102/2016, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a concessão de subvenção à entidade que especifica. Projeto de Lei número 103/2016, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Hortolândia para o exercício de 2017. Senhores vereadores, foram apresentadas 15 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para a providência que entender necessário ou possível. Agora teremos leitura e discussão de 3 requerimentos. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da emenda do requerimento de número 587. Requerimento número 587/2016. Que requer informações sobre ações realizadas para a conclusão do saneamento básico no Jardim Esperança. O requerimento é de autoria do nobre vereador Marcos Antônio Panício Mercadão. O requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Todos os pares presentes. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da emenda do requerimento de número 589. Requerimento número 589/2016, que requer informações sobre as obras do JAC 1. Requerimento é de autoria do vereador Jair Padovani. O requerimento está em discussão.
Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado. Todos os pares presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da emenda dos requerimentos de número 594. Requerimento número 594, 2016, que requer informações a respeito de implantação de sistema cicloviário e bicicletário no centro de Hortolândia, de acordo com a Lei número 128 de 2013. O requerimento é de autoria do nobre vereador Cléuser Marques de Lima, o John Lennon. O requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não? Gostaria de assinar esse requerimento, junto com o vereador Cleusa. O requerimento aprovado, todos os pares presentes. Autor do requerimento. Está à disposição de todos os nobres pares, presidente. Assim, encerrando a discussão, leitura e discussão dos requerimentos, agora teremos leitura e discussão de 4 moções. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da emenda da moção de número 96. Moção número 96, 2016, moção de repúdio pela precariedade do sistema CROSS, Sistema de Regularização dos Serviços da Saúde. Moção de autoria do vereador Paulo Pereira Filho. Moção está em discussão. Com a palavra, o autor da mesma. Senhor presidente, vereadora Mida, nobres vereadores, eu quero, em rápidas palavras, só justificar essa moção de repúdio à atitude do CROSS. O CROSS é a central de regulação para vagas, para serviços de saúde. É um órgão do governo do Estado que regula cirurgias, transposição dos prontos-socorros nos municípios, para os hospitais que são hospitais de referência. Nossa região, nós temos aqui o Hospital Regional, dirigido pela Unicamp, o próprio Hospital da Unicamp, PUC, por aí afora. E aí, se aqui na nossa cidade, ou uma cidade dessa região, der um problema de saúde, um infarto, um AVC, uma cirurgia, uma fratura exposta, que precise de uma intervenção cirúrgica, que precise ter uma UTI completa, essas pessoas vão para esses hospitais de referência para fazer a cirurgia. Qual é o problema? O problema é que elas são colocadas, elas ficam onde elas estão ali, seja no pronto-socorro, por exemplo, e o pronto-socorro entra em contato com o CROSS. E o CROSS, ele começa a procurar nesses hospitais uma vaga para aquela função específica, para aquela necessidade, e aí então, achando a vaga, ele encaminha, avisa o hospital e o SAMU faz a remoção da família. Parece muito inteligente, muito fácil o processo, mas não é. Não é. Eu tive acompanhando, umas semanas antes do dia da eleição, o caso de uma senhora, 42 anos, estava mal, foi para o nosso hospital, chegou lá, começaram a fazer exames, perceberam que ela não tinha só tinha um rim
e esse rim parou totalmente. E ela começou a passar muito mal, e aí imediatamente já colocaram no CROSS, esperando que o CROSS pudesse regular o caso dela e encaminhar ela para o hospital regional, onde geralmente acontece, porque precisava ter uma máquina lá para fazer a hemodiálise, ela estava muito inchada, estava tendo problemas de respiração, estavam preocupados com o coração dela. Isso foi numa sexta-feira de manhã que ela entrou no hospital, foi sábado, foi domingo à noite. Eu peguei a família, foi na minha casa, e aí não tem jeito, fui junto. Fomos lá no hospital regional em Sumaré. E aí lá eu converso com o diretor, o responsável clínico que estava cuidando do plantão da noite do domingo. E aí eu pergunto para ele, tem vaga aqui? Ele diz, tem vaga. Eu falei, mas por que vocês não regularam ainda então essa vaga, não informaram isso ao CROSS? Ele disse, não, nós já informamos o CROSS. O CROSS é que não mandou para a gente o resultado dos exames dela, porque o hospital de vocês não fizeram os exames nela. Eu falei, você está louco, já fizemos por 2 vezes. E está no sistema. Não está. Liguei para o Rodrigo, nosso diretor de saúde. O Rodrigo foi lá ver, mandou o print da página do sistema do CROSS para mim, onde eles tinham o hospital nosso por 2 vezes colocado lá na página o resultado dos exames. E o CROSS não encaminhou para o hospital. Aí o doutor Rodrigo falou com o diretor clínico do hospital e encaminhou diretamente os resultados daqui para lá, que estava no CROSS, no sistema, não sei por que o hospital regional não leu isso, não viu. Bom, resumindo a história, quando foi próximo das 23 horas no domingo, essa senhora tinha vaga e podia ser transportada. Quando prepararam ela para colocar na ambulância, ela teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu. 42 anos de idade. 3 filhas menores, desculpa, tem 2 que são menores. Não tem pai e ela simplesmente faleceu. E aí a minha questão, nobres pares, é de que poderia ter sido evitado a morte daquela senhora. E quantas outras mortes não acontecem? As pessoas acham, às vezes, que é culpa do hospital. E não é. O processo de regulação não passa pelo município, nós não temos força para isso. Mas uma coisa é certa, com o mandato que me conferiram novamente nessa cidade, graças a Deus, eu vou cair em cima dessa história e vou apertar ela até o máximo que eu tenha força para fazê-lo. Porque eu achei aquilo lá um extremo absurdo. Existia vaga, era só terem feito a regulação correta, que aquela senhora estaria viva hoje. Ou poderia vir até falecer lá depois, mas teria tido a dignidade, pelo menos, de ter sido tratada dignamente como ser humano, para que ela pudesse ter o direito ao atendimento que foi negado pelo sistema CROSS e, por que não dizer, pelo Hospital Regional de Sumaré. Então, nesse sentido, eu fiz essa moção de repúdio e estou encaminhando a todos os espaços. É preciso que o Estado busque uma outra forma de fazer. É preciso que o Estado ache uma nova maneira de fazer essa regulação. E essa regulação precisa ser sincera, precisa ser verdadeira. Porque é comum você ter pessoas no hospital esperando a regulação, e se você for fazer visita no hospital regional, você vai ver lá leitos vazios. Você vai ver que tem salas de cirurgia que não estão sendo usadas. Ou seja, porque não estão fazendo. E não estão fazendo e colocam em risco a vida das pessoas que precisam, que necessitam. E todos os que vão para o CROSS vão porque é uma questão de urgência. Não tem jeito. Eles não têm condições de esperar mais. E os hospitais locais não conseguem fazer a intervenção que precisam. É um desrespeito para com a vida. A senhora faleceu e fica por isso mesmo, a coisa rola tranquilamente. Então não é justo, não é normal, não é sério uma central que tenha essa tamanha responsabilidade, agir de maneira tão irresponsável como foi no caso concreto. Então nós precisamos, eu estou denunciando o caso concreto, estou encaminhando aos órgãos do governo para que tomem ciência e ao mesmo tempo uma posição e de que nós possamos encaminhar uma ação dentro da cidade de Hortolândia, junto com a força que essa cidade tem, ao governo do Estado, para exigir que a regulação no Estado, ela se dê de uma maneira no mínimo séria, com a seriedade que precisa, porque a consequência é a morte das pessoas. E o que nós vimos nesse processo infeliz foi que a senhora faleceu porque não foi atendida corretamente.
ela precisava de sexta-feira até domingo, 23 horas. É muito tempo de espera. Se nós tivéssemos com os hospitais tomados, eu entendo, mas os hospitais, o hospital regional onde eu fui, ter vaga e não terem chamado, usando uma desculpa para poderem dizer que o porquê não chamaram, isso, senhor presidente, nobres vereadores, mesmo não sendo parente daquela família, nos doeu muito e nos dói muito, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Essa, eu tomei ciência. Tem outros casos que nobres pares daqui também tomaram ciência, mas tem outras pessoas que não nos conhecem e terminam ficando lá, esperando a morte, porque a central de regulação não está preocupada com as pessoas que estão lá para serem reguladas. Esse documento, eu vou bater aqui, eu vou à Secretaria de Saúde do Estado, eu vou ao Ministério da Saúde, eu vou mexer com essa situação, porque não é normal, não é comum, não pode ser comum uma situação dessa praticada pela central de regulação. Senhor presidente, nobres pares, gostaria que vossas excelências não só aprovassem, mas assinassem, para poder demonstrar uma posição unânime do Poder Legislativo da cidade de Hortolândia contra essa ação que está tirando vidas dos nossos municípios. Dá uma parte, nobre colega. Claro, nobre vereador. Quero parabenizar vossa excelência pela confecção dessa moção e quero dizer que estou até disposto a ir com vossa excelência para São Paulo, porque quantos óbitos, né, já poderia ter evitado? Quantos óbitos? O senhor acompanhou um, né, mas são vários semanal. E eu acho uma coisa imoral do que a Cross faz com a nossa cidade. Esse não é o primeiro caso, eu também acompanhei outros também. Então, vamos marcar uma reunião com o secretário de Saúde de São Paulo e vamos levar esse problema até ele e ver se mais vidas, né, são aí poupadas por responsabilidade desse sistema que não controla aí uma coisa tão importante que são vidas. Parabéns pela moção e quero assinar junto com vossa excelência. Obrigado, nobre vereador. Obrigado pela parte. É exatamente isso e, evidentemente, quando agendar a reunião, eu comunico à casa e a vossa excelência, se outros vereadores quiserem nos acompanhar. Quanto mais pessoas envolvidas nisso, com certeza, mais força nós mostramos. Muito obrigado. Moção continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura da emenda da moção de número 97. Moção número 97, 2016. Moção de congratulações ao Outubro Rosa. A moção é de autoria do nobre vereador José Nazareno Gomes, o Zezé. Moção está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado, todos pares presentes. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não? Gostaria de fazer minha inscrição na tribuna livre. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da emenda das moções 98 e 99. Questão de ordem, presidente. Pois não? Eu gostaria de solicitar a retirada de moção de minha autoria, a número 99/2016, para uma melhor análise. A questão de ordem, nobre vereador, é pertinente. Vai à votação. Os vereadores que forem favoráveis à retirada da moção 99, continua como estão. Os contrários que se levantam, aprovado, todos nobres pares presentes. Gostaria de pedir à primeira secretária somente a moção 98. Moção 98, 2016, moção de repúdio ao governo federal
Ministério da Educação, referente ao plano de ensino médio que prevê a retirada da educação física da grade curricular dos alunos. Moção de autoria do vereador Cléuzio Marques de Lima, o John Leno. Moção está em discussão. Com a palavra. Com a palavra, o autor da mesma. Amida, faço uso da tribuna nessa tarde para discorrer de um assunto sobre educação. Eu sou professor de educação física e agora vejo que o governo federal, atual governo federal, está implantando aí uma reforma educacional. Então, eu gostaria de pedir licença aos nobres pares para fazer leitura dessa moção na íntegra. A partir do próximo ano, as escolas se organizarão para o aluno escolher entre itinerários formativos, o nome dado pelo Ministério da Educação, ao conjunto de matérias que cada aluno escolherá para estudar. A educação física é uma das matérias que, segundo prevê o novo plano de educação, não será mais obrigatória. Então, olha só o absurdo. Ao justificar a reforma, os diferentes escalões do Ministério da Educação, o MEC, afirmam que as mudanças estão alinhadas com os currículos de países que têm altos índices de educação nas avaliações internacionais. Contudo, diversas reportagens mostraram recentemente que em todos esses países a educação física é uma disciplina obrigatória. O SIMPEC, Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, defende a importância da educação integral como uma política valiosa no combate das desigualdades. Para isso, defendemos a educação integral que vê o aluno como um todo, ou seja, considera seus aspectos físicos, cognitivos, culturais e emocionais. Neste contexto, a educação física responde não apenas ao desejo das crianças e jovens de praticar esportes, mas principalmente ao impacto que essas aulas têm em seu desenvolvimento completo. Diversos estudos científicos mostram também como a educação física é importante na prevenção e combate à obesidade entre crianças e jovens. A prática de esportes também é fundamental para aprendermos a lidar com valores e habilidades necessárias para a vida em sociedade. Ganhar e perder, ter disciplina, trabalhar em equipe, ter persistência, entender o valor da cooperação. Além disso, as aulas de educação física podem relacionar-se com inúmeras outras competências, como expressão e fluência oral, ou aprendizado sobre mediação de conflitos e liderança, ao colocar os alunos na posição de árbitros ou técnicos. Educação integral vai muito além de passar mais horas na escola. Ela é também uma forma de buscar o desenvolvimento pleno, levando em conta não só o aprendizado de conteúdos formais, mas também aspectos importantes para a criação de jovens cidadãos que se relacionam e participam ativamente da comunidade e do mundo atual. Então, fiz questão de ler essa moção, nobres pares, aos internautas que nos assistem, para falar da insatisfação minha, da minha parte, de quem é professor, de quem não é professor, dessa mudança na grade curricular nacional proposta pelo governo federal, que, a partir do próximo ano, coloca a educação física como uma disciplina aí de escolha entre todas as outras disciplinas. Sou formado em Educação Física, com uma pós em Pedagogia, então encaminho aos nobres pares, peço a apreciação dos nobres pares para a votação dela e faço um repúdio a toda essa alteração, tendo em vista que a Educação Física é uma disciplina de fundamental importância na vida das pessoas. Está aqui o companheiro vereador Mercadão, que foi secretário de Esportes, e sabe o quanto isso representa para a sociedade a educação física, seja na prática de esporte, seja no desenvolvimento cognitivo, enfim, encaminho para a apreciação de nossos pares aí, para que possamos, então, a partir dessa moção, o Conselho Regional de Educação Física, o estadual com o qual eu já estive em contato, possamos fazer uma mobilização, uma manifestação para que a disciplina de Educação Física possa continuar na grade curricular do MEC aqui no Brasil. Então é isso, nobres pares, muito obrigado a vocês. Moção continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Todos pares presentes. Assim, encerrando leitura e discussão das moções, agora teremos vereador inscrito para a tribuna livre, doutor Enéas, tempo regimental.
Senhores e senhoras vereadores, vereadora Amida, vereadores, eu ocupo a tribuna nesta tarde para cumprimentar a todos pelas expressivas votações que todos os senhores e senhoras tiveram nesta casa durante a última eleição. Gostaria de cumprimentar a todos pela manifestação de civismo, de amor à cidade de Hortolândia. Gostaria também de cumprimentá-los pela civilidade, como ocorreram essas eleições e essas disputas. E gostaria de deixar uma pequena mensagem a todos os novos legisladores e aqueles que voltam para casa no próximo ano. Essa mensagem é uma mensagem de alerta para a saúde. A saúde é o principal problema da nossa cidade. Faço esse alerta com uma pequena história. Alguns dias atrás, um jornalista fez uma pergunta para um candidato à presidência dos Estados Unidos, o maior país do planeta, o mais poderoso país do planeta, o mais rico, o mais educado país do planeta, e esse jornalista perguntou àquele candidato à presidência o que ele achava de Alepo. Bom, aquele candidato não sabia o que era Alepo. Alepo hoje é uma cidade que, a exemplo do passado, corresponde a Sarajevo no passado, a cidades que tiveram grandes problemas de terrorismo e que foram destruídas pelo terrorismo. Como também no Líbano, também teve uma cidade que se assemelhou a Alepo dos dias de hoje. Bom, o que eu quero dizer com isso? O principal problema do americano, na mente do americano, hoje é a segurança, é o terrorismo. E o seu presidente, um candidato a presidente, não sabia o que era a cidade de Alepo, onde é o ninho do terrorismo mundial, uma cidade que está sendo destruída pelo terrorismo. É lógico que todos os senhores e a senhora sabem muito bem que a saúde é o principal problema, mas esse é só um alerta. Coloquem isso no para-brisa do carro, saúde. Coloquem no telefone, saúde. Coloquem no bilhetinho em casa pela manhã, saúde é o principal problema da Hortolândia. Para que todos os senhores e senhora possam lutar por esta causa. Eu diria para vocês, para todos os senhores e senhoras nessa tarde, que se na nossa cidade nós não tivermos atenção primária voltada para a saúde no próximo mandato, nós teremos uma catástrofe na saúde na próxima década da nossa cidade. Isso não é um achismo, isso não é uma questão de opinião, isto é científico. Se nós não tivermos um hospital de portas fechadas nessa cidade, se nós não tivermos ambulatórios de especialidades nas principais regiões da cidade, nós teremos uma catástrofe na saúde na próxima década, sem sombra de dúvida. Portanto, a minha fala esta tarde, na Tribuna Livre, é uma fala de congratulações, de parabéns pelo amor à cidade e pela disputa honrada e bonita que ocorreu. E a segunda palavra é uma palavra de alerta a todos os legisladores desta casa. Continuem lutando pela saúde na nossa cidade. Deus abençoe a Hortolândia. Muito obrigado. Senhores vereadores, assim encerrando nosso expediente. Questão de ordem, presidente. Pois não. Gostaria que Vossa Excelência constasse o plenário sobre a possibilidade de nós não fazermos o intervalo regimental, considerando que há 2 itens apenas na ordem do dia, como pareceres. A questão de ordem, nobre vereador Ananias, é pertinente, que é consultar o nobres pares, para que nós não fizéssemos o nosso intervalo regimental de 15 minutos. A questão de ordem vai à votação. Os vereadores que forem favoráveis, continuam como estão. Os contrários que se levantam. Vamos para a fase da ordem do dia. Sessão ordinária, dia 4 de outubro de 2016. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças.
Legal declara aberto aos trabalhos da ordem do dia às 15 horas e 24 minutos. Matéria de regime de urgência. Matéria em regime de urgência normal. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do item 1 da pauta da ordem do dia. Item 1. Discussão única do veto total ao projeto de lei número 47/2016, de autoria do vereador Ananias José Barbosa, que dispõe sobre a denominação da Rua Bolívia. Com os pareceres pelo acatamento do veto, vai à discussão o veto total do projeto de lei número 47/2016. Não havendo oradores, vai à votação. Voto sim para acatar o veto, voto não para rejeitar o veto. Veto acatado por 16 votos. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 2 da pauta da ordem do dia. Item 2. Discussão única do projeto de lei número 97/2016, de autoria da mesa diretora, que retifica o reajuste da remuneração dos servidores do Poder Legislativo. O presente projeto tem assinatura necessária para o regime de urgência especial e tem parecer favorável. Porém, tem emenda modificativa no parecer da Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão a emenda modificativa da Comissão de Justiça e Redação. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovada a emenda modificativa. Já com a emenda modificativa aprovada, está em discussão o projeto de lei 97/2016. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovada, todos os pares presentes. Não havendo mais nada a tratar nessa sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária prevista para terça-feira, dia 11 de outubro de 2016, às 14h30. Assim, encerrando nossa sessão às 15h28. Queria desejar uma boa tarde a todos, que Deus abençoe cada um, que todos vão com Deus.